Diz aí, torcedor, você que assistiu esse jogo agora, Criciúma 2, Vasco 2, tá com sentimento de frustração, né? Empate broxante, não foi? Eu tive a mesma impressão. A pessoa que não assistiu ao jogo, chegou agora, viu Vasco 2, Criciúma 2, a princípio até comemora, porque foi um empate, né? Mais um ponto somado, contra um time difícil de ser batido lá fora, e o Vasco traz a bagagem um ponto. Mas, definitivamente, essa não é a melhor das sensações para este resultado de hoje. Vasco 2, Criciúma 2 foi um resultado frustrante. O Vasco tinha o jogo nas mãos, perdia o jogo, lutou, conseguiu virar com autoridade, jogando bem, não tendo medo de ir para cima. Entrou no segundo tempo e depois que aquelas peças do time saíram, Payet, Adson, Piton, enfim, ali as peças que são os pilares da equipe, o Vasco desandou e fez com que o Criciúma crescesse no jogo e no final, mais uma vez, o Vasco entregou a paçoca. Entregou a paçoca, o sistema defensivo do Vasco, mais uma vez, jogou fora aí 2 pontinhos, né? Porque o Vasco conquistou 1. Mas jogou fora a vitória. O Vasco tinha o cenário perfeito para vencer, decolar na tabela, chegar aos 30 pontos, ficar ali entre os 10 primeiros colocados, na 9ª, na 8ª posição, ali junto com o Atlético Mineiro. Tinha todo o cenário a favor. E o Vasco conseguiu perder esse cenário, jogou fora 2 pontos aí. O Criciúma, quem assistiu a partida, a gente notava que o Criciúma não tinha mais forças, ia muito no abafa e jogando nos erros do Vasco. E o mesmo Vasco tendo terminado o jogo com 3 zagueiros, porque o Maicon ainda entrou no jogo, o Vasco conseguiu sofrer um gol do atacante lá, o grandalhão, o Bolaise, de cabeça, hein? Olha, e nos acréscimos. E eu digo mais, vou mais além. Se esse jogo tem mais 10 minutos por aí, não sei não, hein? Tinha grande chance do Criciúma virar aquela partida, porque eles estavam insistindo nos erros do adversário, nos erros do Vasco, nos erros de desatenção defensiva. Mais uma vez, uma partida muito ruim do Léo Pelé, comprometeu ali o sistema defensivo. O PH também falhando ali no primeiro gol, na falha de desatenção ali total da zaga do Vasco. Enfim, meus amigos, o Vasco estava fazendo um jogo, até certo ponto, depois que sofreu o primeiro gol, fez um jogo com autoridade, sabendo jogar no erro do Criciúma, sabendo controlar a bola, ter posse de bola, administrar o resultado, e chegou ao segundo gol com o garoto Ryan nos acréscimos. E quando a gente teve a sensação que no segundo tempo o Vasco entraria melhor, com mais tranquilidade, o que aconteceu? Aí, meus amigos, aconteceu o seguinte: o campo deu mais um aviso. O Vasco não tem jogadores prontos no banco de reservas para sustentarem o resultado. Eu sempre falei isso. O Vasco tem 11 jogadores, contratou um time, mas não contratou um elenco, não tem opções que possam entrar ali e sustentar um resultado ou mudar a cara de uma partida, de um resultado que esteja aí adverso. E foi o que aconteceu hoje. Enquanto o Vasco estava com Hugo Moura, Payet, Lucas Piton, Adson, mesmo o Vasco tendo problemas defensivos, sérios por sinal, o Vasco conseguia ter mais qualidade do toque de bola, conseguia apurrinhar mais, macetar mais o Criciúma e ter chances de até inclusive fazer 3, 4, porque o Vasco tinha ali jogadores com uma boa leitura de jogo, jogadores com qualidade. Não os que entraram não tenham qualidade, mas o problema é que eram jogadores jovens, jogadores que ainda vêm buscando aí um amadurecimento. E para esse jogo de hoje, para esse duelo pegado contra o time do Criciúma, que tem jogadores experientes ali,
o Vasco necessitava de jogadores ali prontos. Saindo um Payet, entrando um meia, que desse aí uma envergadura maior ali, uma sustentação. O Vasco não conseguiu. O Vasco simplesmente recuou, se retraiu, deu campo ao Criciúma. Aquilo que a gente vinha falando na semana, que o Rafael Paiva queria que o Vasco tivesse aí mais posse de bola, mais controle de bola. E o Vasco praticamente jogou a bola para o adversário. O Criciúma lutou até o final e foi premiado aí com gol. E só não saiu os gols antes por causa do Léo Jardim, que fez aí 2, 3 defesas importantíssimas. Então, meus amigos, hoje o campo, mais uma vez, diretoria do Vasco, berrou, o campo avisou, o Vasco está precisando reforçar este elenco. Não adianta ter 11 jogadores e, no meio do caminho, quando algumas peças aí, alguns pilares dessa equipe saírem, entrarem jogadores que não mantenham o mesmo desempenho em campo. E olha que o Vasco entrou sem o Verratti, né, que é a sua principal estrela ali do ataque, e mesmo assim vinha fazendo aí um jogo com totais condições de sair lá de Criciúma com os 3 pontos na bagagem. O Vasco tivesse mantido aquele jogo que fez depois do gol tomado, não tenho dúvida alguma que o resultado viria, que o Vasco conquistaria essa vitória. É bem verdade também que a gente tem que destacar uma situação aqui. O Rafael Paiva hoje não fez boas mexidas. A leitura de jogo do Rafael Paiva hoje, no segundo tempo, foi ruim, foi de certo ponto equivocada, colocou ali jogadores ali que não acrescentaram também nada e fazendo com que o Vasco parasse de jogar, né? Colocou o Eric Marcos, o JP, enfim, alguns atletas ali que não deram roda nessa engrenagem. E a engrenagem do Vasco estava dando certo até certo ponto com o Payet, com o Adson, não sei se por motivo de cansaço, né, aspecto físico, mas a verdade é que o Vasco não conseguiu aí desempenhar a mesma qualidade que vinha desempenhando com os jogadores que estavam antes, né? Então, ao meu ver, o Rafael Paiva fez mexidas ruins nesse segundo tempo aí e foram cruciais aí para o Vasco parar de jogar. E aí, o que acontece? O Vasco parando de jogar, o Vasco cedeu espaço para o Criciúma. E cedendo espaço para o Criciúma se criou. O Criciúma tentou a todo custo rifar a bola para a área, fazer altinhas, fazer se penetrar ali na zaga do Vasco. E aí a zaga do Vasco foi colocada à prova e falhou mais uma vez aí naquele gol de cabeça ali que infelizmente não deu para o Léo Jardim buscar. Então a gente tem que pontuar essas situações aí. Houve falha de leitura do Rafael Paiva, mas a gente pode botar na conta principalmente do sistema defensivo do Vasco esse resultado de hoje. E a outra coisa é que faltam peças que a diretoria está precisando acelerar estas contratações. 2 de setembro fecha a janela, mas o Vasco não tem um elenco, né? O Vasco você vê hoje, o Verratti se machucou, não tem um jogador das mesmas características do Verratti, né, ali que faça manter as características do time com ele. Colocou o garoto Ryan, óbvio, fez o gol, beleza, mas não é o mesmo jogador que o Verratti. Então, saiu o Payet hoje, o Vasco não tinha ali um meia para se colocar, né? Saiu o Adson, não tinha um jogador aí que mantesse ali aquela mesma pegada do Adson, a mesma velocidade. Então, é o que eu digo, faltam peças, essas peças fazem diferença num campeonato longo. O Vasco hoje disputa o Campeonato Brasileiro, disputa a Copa do Brasil. E no meio disso tem suspensões, tem lesões. Algumas lesões você acaba perdendo o jogador por 2, 3, 4 semanas, como foi o caso do Coutinho. Então o Vasco hoje montou um time, né? Tem 11 jogadores, mas não tem um banco de reservas. E o banco de reservas está fazendo a diferença nesse tipo de jogo de hoje. Que o Vasco tinha vitória nas mãos e tinha que ter colocado ali jogadores com mais experiência, com mais prontos para o jogo, para conseguir manter esse resultado, que dava para ter mantido esse resultado e o Vasco ter saído aí com um resultado, né, favorável à vitória e mais 3 pontos
na tabela, crescendo cada vez mais. Mas é o que eu digo, quem assistiu a partida saiu com essa frustração, tá? Encarou esse resultado como broxante. A pessoa que não assistiu, ficou sabendo por outros, o Vasco empatou contra o Criciúma, óbvio, vai comemorar esse empate, porque não deixa de ser aí um bom resultado, somando pontos aí para o Campeonato Brasileiro. Mas, mais uma vez, não pode, né? O Vasco não pode sofrer gols nos acréscimos da forma que sofreu, com 3 zagueiros em campo, e o Léo Pelé, mais uma vez, comprometeu ali o sistema defensivo. O Rafael Paiva está precisando rever os seus conceitos em relação a este jogador e ao sistema defensivo do Vasco, e a diretoria mais ainda, trazendo peças. Muito se fala que o Vasco vai trazer dois zagueiros, enfim, mas está demorando muito. E até esses jogadores entrarem, né, se adaptarem, isso leva um certo tempo. Então o Vasco está precisando, para ontem, de novos atletas aí. Porque é o que eu digo aqui, mesmo nas vitórias a gente identifica falhas. Eu, pelo menos, não boto um véu nas vitórias, na minha cara. Então eu sempre teço algumas críticas, mesmo nas vitórias, porque a gente não pode só analisar nas derrotas. Nas vitórias também há falhas e que precisam ser corrigidas. Mas é isso aí. Vasco 2, Criciúma 2. Pelo menos aí um pontinho e, infelizmente, o sistema defensivo entregou a paçoca novamente. É isso aí, galera. Finaliza esse domingo aí. Agora eu gostaria de ouvir seus comentários. Bote a boca no trombone aí e vamos juntos opinar sobre esse resultado e o momento do Vasco. Grande abraço a todos e até amanhã.